Olá! Hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 11. Vamos fazer um estudo juntos na Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui em Atos 11, mostra Pedro relatando para a igreja de haver batizado Cornélio. Porque ele batizou Cornélio, Cornélio não sendo um judeu, né? Ele teve que explicar isso para a igreja, se justificou perante a igreja. E aí, aqui no capítulo 11, verso 15, diz assim: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, no capítulo 2, verso 4, foi um padrão para o recebimento do Espírito a partir de então. O batismo no Espírito seria determinado pela transformação visível ocorrida no indivíduo, pela infusão da alegria por expressões vocais sobrenaturalmente inspiradas e pela ousadia no testemunho. Por isso, quando Pedro salientou diante dos apóstolos e irmãos em Jerusalém que os familiares de Cornélio tinham falado em línguas ao ser derramado sobre eles o Espírito Santo, isso foi no capítulo 10, versos 45 e 46, ficaram convictos de que Deus estava concedendo aos gentios a salvação em Cristo. Não se pode dizer hoje que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo se as manifestações físicas, tais como falar em línguas, estão ausentes. Em nenhuma parte de Atos, o batismo no Espírito Santo aparece como uma experiência percebida somente pela fé. Então, existem muitas questões em relação a esse tema, né? Falar em línguas é realmente obrigatório, vamos dizer, para quem foi batizado no Espírito Santo? De acordo com o livro de Atos, a única forma que aparecia a manifestação desse derramamento, desse revestimento do Espírito Santo, era falando em línguas, era o que dava a certeza, tanto a pessoa como a quem via, se a pessoa realmente tinha recebido esse enchimento do Espírito Santo. Então, de acordo com o livro de Atos, de acordo com essas experiências relatadas em Atos, mostra que existe uma manifestação sobrenatural quando a pessoa recebe esse revestimento. Não é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que a pessoa recebe quando ela recebe a salvação, ela recebe a alegria da salvação, mas essa manifestação exterior, geralmente ela acontece quando existe esse revestimento extra do Espírito Santo. Como Jesus falou, Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito, esse Espírito nós recebemos quando nós entregamos verdadeiramente nossa vida para Jesus. Mas ele disse, mas permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para ser testemunha, para ser minhas testemunhas. Então esse revestimento é algo extra, é um dom, é uma bênção que Deus concede. E a gente vê que geralmente os corações têm que estar preparados para esse recebimento, para esse enchimento também e essa capacitação extra para que possamos ser testemunhas do Senhor aonde nós estivermos, com poder, com ousadia, com intrepidez, sendo usados como canais do Senhor. Mas a manifestação externa, e que mostrou aqui para Pedro e para a igreja em Jerusalém que a família de Cornélio tinha recebido o mesmo Espírito que eles receberam no dia de Pentecostes, foi que essa família foi cheia do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, provavelmente línguas dos anjos, línguas estranhas. Então, existe uma manifestação. O Espírito Santo sempre dá uma certeza, uma convicção quando a pessoa foi ou não batizada, revestida e foi cheia do Espírito Santo.